Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Talentos e Desafio. Hoje eu tenho uma surpresa muito agradável para você. Hoje eu estou com o Rodrigo dos 78 centavos dos Estados Unidos. Rodrigo, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje. É um prazer enorme entrevistar você. E o pessoal está aflito aí para te ouvir. Eu já tinha avisado para a comunidade que eu ia falar com você, né? Eu queria que você deixasse um abraço para meus inscritos aí, para a moçada do canal Talentos e Desafios. Não, imagina, Roger, eu que agradeço, cara, pelo convite aí, muito obrigado. É sempre muito bom falar das nossas experiências que a gente vive por aqui. Fico feliz de saber que tem gente já querendo saber um pouco mais da nossa história e estou à Assim. disposição. Vamos embora. Família 78 centavos. Família 78 centavos. Talvez você não acredite, mas essa vinheta já foi exibida mais de 6.790.000 vezes. Nós estamos falando de 33 milhões de minutos exibidos. Rodrigo, a primeira coisa que a gente quer saber de você é o seguinte: como é que começou o canal 78 centavos? Essa história do 78 centavos, por que 78 centavos? Essa história sua, conta pra gente como é que aconteceu. O canal tem mais ou menos 3 anos de vida, né? A gente já acumulou aí mais de 6 milhões de visualizações, 100 mil inscritos. E essa história ela começou porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente começou a reiniciar a nossa vida. A grande verdade é essa. A gente tinha uma estabilidade, né, em São Paulo, a gente morava bem lá no Brasil. E a gente começou, quando chegou aqui, percebeu que a gente teve que voltar 3, 4, 5, 10 passos para trás. E esse retorno aí de passos, a gente percebeu que a gente voltou a contar moedinhas, literalmente, assim. Um hábito que a gente tinha no Brasil do tipo, sobrou 20 centavos, tá bom, não precisa, me dá de bala, ou não se importar muito, aqui a gente começou a contar de novo, então, 10 centavos aqui, 20 aqui, já somou $1. E aí essa brincadeira de contar moeda daqui, contar moeda de lá, reiniciar a vida, aí a gente pensou, como é que a gente pode dar o título pro canal, né? Então a gente queria fazer essa brincadeira de reinício, moedas, contagem, e aí surge 78, né? Aí você pergunta, por que 78 e não 82? Não sei. Era o que deu uma juntar no dia, né? 78, e ficou, virou marca. Que bom, Rodrigo. Rodrigo, e antes você tinha outro canal? Você experimentou outros canais antes de chegar nos 78 centavos? Ou já chegou fazendo o canal? Como é que é essa história? Não, eu sempre fui muito bichinho de YouTube, assim. Eu até hoje é uma plataforma que eu consumo muito mais do que televisão. Então eu sempre tive o hábito de assistir e, em contrapartida, hábito de tentar produzir. Eu tentei 2 canais antes. Um canal quando o Enzo nasceu, o meu caçula, porque eu ficava com ele em casa e aí a gente acabou montando um vlog de dia a dia de como é que era a vida do pai com o filho. Mas esse canal não vingou como deveria. Mas foi bom, porque esses canais eles deram a real noção do que não fazer e do que fazer. Então, eu acho que internet, basicamente, você tem que experimentar, colocar a cara, fazer uma análise de quais foram os resultados e aí reconstruir a sua estratégia, fazer de novo e continuar esse ciclo. Então, hoje mesmo no 78, mesmo a gente tendo atingido um número interessante, a gente ainda continua se reinventando. Todo dia eu olho para os vídeos e falo, não tá legal. A gente precisa fazer melhor, precisa mudar a estratégia, precisa mudar posicionamento. E é isso, internet é isso. A todo momento você tem que estar se renovando. Mas tem alguns vídeos que a gente faz e fala, ó, esse vídeo vai bombar. E não dá nada. E tem aquele bobinho que você não faz nada. Acontece com você também no seu canal? O tempo todo. Tem vídeos que às vezes eu passei uma semana trabalhando na edição, assim, 10 dias trabalhando em roteirização e tal. E aí você fala, a hora que eu der o upload, né, o público vai gostar desse formato. E aí você dá e cri, não tem nada. E às vezes aquele vídeo que você faz correndo de uma notícia simples ou numa edição bem mais simples, curta, ou, sei lá, quando eu comprei, por exemplo, troquei o celular e eu gravei eu abrindo a caixa do celular, o vídeo explodiu. Aí você fala, não, esse não. E nem deu trabalho para editar, né? Mas é isso, porque eu acho que isso, Roger, é muito por conta
por mais que a gente construa conteúdos e por mais que a gente tente direcionar para o público que nos assiste, muitas vezes o próprio YouTube recomenda o vídeo, e às vezes o próprio YouTube recomenda qual é o conteúdo mais interessante para colocar ali na prateleira. E às vezes não é aquele que a gente está esperando, não é aquele que a gente tem expectativa que produziu, né? Bom, Rodrigo, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos agora, né? Para as pessoas que não sabem, o Rodrigo está morando em Orlando já há 3 anos, é isso, Rodrigo? Perfeito. A gente queria saber, Rodrigo, como é que é a vida aí nos Estados Unidos? Como é que é viver no Orlando? Como é que é esse choque cultural, né? Como é que é isso? Conta pra gente como é que você chegou aí e como é que está sendo o seu dia a dia aí. Não, perfeito. Eu acho que a vida nos Estados Unidos ela é muito particular no sentido de cada família tem uma experiência, cada pessoa tem uma experiência por conta de bagagens e por conta daquilo que vai viver aqui. Então, baseado aqui na nossa família, no nosso dia a dia, minha esposa ela é tradutora, né? Ela já tinha feito algumas traduções de alguns livros, inclusive um livro da Disney, da história do Walt Disney, mas ela sentia falta da experiência prática do intercâmbio, de ter morado no exterior. E aí a gente começou a estudar essa possibilidade da gente estudar um tempo fora, ela estudar um tempo fora. No começo ela me falou, eu não botei muita fé, falei, é impossível, porque muitas coisas estavam acontecendo naquele momento. E aí Deus foi direcionando as coisas foram se encaixando, e aí a minha agência do Brasil de comunicação, eu fiquei cada vez mais remoto, e aí a gente percebeu que assim, eu poderia trabalhar de qualquer lugar, e a gente falou, ok, vamos então fazer uma experiência fora. Viemos para Orlando, a gente ficou na dúvida no início em 3 lugares, assim, se era Orlando, se era Las Vegas por conta de custo, e ainda tinha um Canadá assim, meio permeando, porque a gente tem alguns amigos, né, que estão lá. Mas aí a gente definiu que Orlando seria a melhor opção e foi a melhor decisão que a gente fez, e a gente está 3 anos aqui, tá bem felizes assim, e bem confiantes na decisão, sabe, Roger? Você já tinha ido em Orlando antes, visitado, para se optar por Orlando, ou de repente falou assim, não, nós vamos para Orlando? Como é que foi isso? Não, nós já tínhamos visitado, acho que pelo menos umas 3 ou 4 vezes, e a gente também tinha ido para outros lugares aqui nos Estados Unidos. Então a gente já tinha ido para Nova York, tinha ido para Atlanta, Las Vegas, acho que foi isso. E aí, baseado nesse conhecimento, mas é muito diferente sempre você como turista e você morando, porque a forma como você observa a cidade, a forma como você observa o dia a dia é muito diferente. Um exemplo simples. Se você, como turista, procura, sei lá, você vai de repente no restaurante da Disney ou no restaurante de uma área turística e você gasta $20 por pessoa, $30, você faz a conversão, você fala, não, até que tá dentro do valor, né, do Brasil e tal. Só essa vez pode. Aí como morador, você já tem um outro ticket médio na cabeça. Seu ticket médio é $10, $7, entendeu? Por refeição. Então, tudo isso tem essa influência, tudo isso muda. Mas eu já tinha, respondendo a sua pergunta, já tinha sim visitado, já vim como turista, mas depois de 6, 7 meses morando, aí você começa a virar a chave. Leva um tempinho para você virar a chave. No primeiro mês você ainda acha que é turista, tudo é novo, você quer conhecer as coisas. Como é que é o primeiro mês? No nosso exemplo aqui, eu divido em anos, assim. A gente teve o primeiro, segundo e terceiro ano, basicamente foram fases bem distintas. O primeiro ano é aquele ano sem nada, sem ninguém. Então, o primeiro aniversário sem a família, o primeiro Natal sem a família, a primeira experiência de você estar num país que não é seu, as primeiras experiências das datas comemorativas do país, então, 4 de julho, Halloween, e aí você começa a entender como é que funciona, né, as culturas diferentes. É o primeiro ano também que você começa a se adaptar, a ir para restaurante, a fazer passeios, a entender qual é essa nova rotina. Porque você tem uma rotina muito bem estabelecida no Brasil, e quando você muda tudo. Então, esse primeiro ano acho que foi a rotina, assim, essa mudança maior. No segundo ano, você começa a pensar assim, ok, então passei da primeira fase, sobrevivi, e agora, o que vem pela frente? E agora? Como é agora que eu conheço, agora que eu entendo? E aí o terceiro ano é o ano da ansiedade, do tipo, ok, não quero ir embora. Nunca mais. Como funciona? E aí você começa a estudar, você começa a entender um pouco melhor o cenário, começa a entender o que dá, o que não dá, quais são os processos. E aí entra a parte de advogados de imigração para te ajudar, para te apoiar. Então, basicamente, o nosso processo foi separado em 3 grandes etapas, assim, por ano. Cada ano, uma experiência diferente aqui.
E um tempo de 12 meses é um tempo bom para você fazer uma média, ok, né? Mas minha pergunta, Rodrigo, eu tive em Orlando umas 2 vezes, estive nos Estados Unidos 2 vezes, e realmente eu amei o país, eu acho que o país funciona, as coisas, tem coisas bem diferentes do Brasil. E, por exemplo, eu notei que o inglês da gente, aí a gente começa a falar, ele já nota o sotaque e já começa a falar espanhol com a gente, né? Isso aconteceu com você também ou foi impressão minha? Depende muito da região que você tá, assim, dentro de Orlando e Grande Orlando. Você tem regiões mais turísticas que normalmente as equipes já estão preparadas para te receber muito bem e aí te dar uma atenção. Tanto que hoje existem redes de restaurantes aqui que já tem brasileiros trabalhando e são redes americanas, né? Brasileiros naturalizados já, mas assim, eu fui no Publix, que é uma rede de supermercado, e chegou lá, eu conversando com a atendente em inglês, e ela do nada ela falou, você é do Brasil, né? Porque o teu sotaque é bem parecido e tal. E Acabou. aí, exato, e aí ela é brasileira. Então, eu acho que depende muito da região. Tem lugares dentro de Orlando que você vai dar uma escorregada no inglês e o americano vai falar, what? E tipo, se vira aí. Mas tem lugares que eles aí tentam ajudar e às vezes quando você tem, né, o mercado hispano trabalhando, ele acaba falando em espanhol com você. Você, quando foi para aí, você já falava inglês? Você fala inglês hoje? Como é que é? O meu inglês é uma coisa muito complexa. Eu vou tentar resumir em poucas linhas. Assim, eu estudei inglês durante um bom tempo no Brasil, tive professores particulares, tive professores dentro das empresas que eu trabalhei e tal, mas sempre encostei muito porque o fato da minha esposa ser tradutora e sempre querer muito usar o inglês, experimentar essa coisa toda, fez com que eu me encostasse nela e usasse menos. Mas de uns tempos para cá, eu estou cada vez mais em exposição, porque por conta do canal, às vezes eu recebo convite, sei lá, para fazer uma cobertura de uma feira em Los Angeles. E aí, assim, eu vou sozinho, e aí todo o cenário você tem que se virar. Bom, em relação aos empresários, né, em relação a essa relação, eu acho que o inglês ele é fundamental para que você consiga ingressar no mercado americano comercial. Porque senão, eu acho que o mercado que fala português, o mercado que fala espanhol, ele é muito pequeno comparado ao mercado internacional que um empresário pode atingir, né? Agora, para o empresário que sabe que muitas vezes ele precisa de várias ferramentas, né, dentro da estratégia dele, uma ferramenta talvez seja realmente ter um americano dentro da equipe para que ele possa apoiá-lo tanto na questão do idioma, mas mais do que idioma, na questão da regionalização. A cultura, Porque, como funcionam as coisas. exato, exato. Por exemplo, um exemplo do café, né? O café americano ele é muito aguado. Eu gostei do café daí. Eu Gostei. não gosto, assim, eu tô aqui eu ainda peno, e eu sempre me pergunto, falo, caramba, por que o americano não experimenta o café brasileiro? O café brasileiro é tão mais encorpado, tão mais É gostoso e verdade. tal. Mas, assim, é uma cultura deles. A forma como eles tomam o café é Copom, garrafa, copom. entendeu? Então, tomar um café nosso de copão, ele vai ficar ligadão Vão durante... desmaiar, vão ficar elétricos de tanto café. Exato. E aí eu acho que vai muito dessa estratégia do empresário entender esse cenário. Vou dar um outro case de muito sucesso aqui que eu achei bem interessante. Um publicitário do Brasil, de renome, veio para cá, o cara trabalhou em grandes marcas no Brasil, em grandes brandings, e aí ele quis entrar com um produto em especial, e esse produto ele é um produto que é vendido no Brasil e que não é vendido nos Estados Unidos. Tá? Coxinha, básico. Só que o americano não entende o que é coxinha, porque não existe o conceito coxinha aqui. O que ele fez? Ele começou a apresentar o produto baseado em produtos que os americanos entendem e com Sim. recheios que os americanos entendem e estão acostumados a consumir. E aos poucos ele foi inserindo outros produtos similares para começar a apresentar. Isso está acontecendo também, por exemplo, com a Balduco. A Balduco está agora nos mercados americanos e a forma como eles apresentam o panetone é muito similar aos bolos americanos. Então eles apresentam baseado em alguma coisa que eles conhecem
e dali então eles fazem a conexão, entendeu? Eu conheço bem a história da Balduco, porque o Antônio Miranda, lá de Miami, que é o agente deles na parte que você deve conhecer, do canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos, depois eu deixo o link aí, bem bacana, eu tive com eles lá, e ele me contou bastante a história da Balduco, que também errava no início. E agora tiveram que fazer uma série de testes de conceito para colocar, e agora que o produto está também passando por esse processo, né? Então vale a dica aí para você que é empresário, para conhecer o país primeiro, conhecer a cultura, para depois você investir de cara, né, Rodrigo? Isso seria a dica que eu daria, tá? Rodrigo, agora eu tenho 3 perguntas aqui de inscritos do canal. Um deles diz para você, as cidades que você tem ido, que a gente tem visto é Tampa, você tem ido em Boca Raton, né? E a região aí de Orlando, né? Dessas 3 cidades, vamos incluir Atlanta, que você citou também, que está do outro lado, que tem uma pergunta. Dessas 4 cidades, qual delas você indicaria para uma pessoa que tem um recurso financeiro para viver um bom tempo antes de começar a obter renda nos Estados Unidos morar? Essa é uma pergunta difícil, porque o que eu tenho percebido, Roger, é que são cidades completamente distintas para públicos distintos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu te disse que ia te colocar em calças curtas, eu estou colocando. Mas é legal debater isso. Tampa, por exemplo, a sensação que eu tenho é que é uma região que está muito efervescente, no sentido de economia. O Bill Gates, hoje, ele é um dos sócios de um cara que está revolucionando parte de Tampa. Então, o cenário comercial de Tampa está muito agitado, os números de Tampa, que saiu no último censo, foram números bem promissores, de uma cidade que está crescendo, de uma economia que está crescendo, de empresas que estão sendo transferidas para lá. Então, esse cenário efervescente de Tampa, ele é bastante interessante para um público. Em contrapartida, quando você fala de Miami, sul da Flórida, toda essa região, é uma grande metrópole já estruturada, já estabelecida, já com seu ritmo turístico rodando, funcionando, com a sua parte comercial e de alto luxo. Então, para quem pensa nesse formato, já é um outro nicho totalmente diferente da efervescência, né, de Tampa, em relação à parte luxuosa de sul da Flórida. Mas é mais abrasileirado, Boca Raton, a região de Miami, Fort Lauderdale, Hollywood, aquela região? Eu vou te dizer que a imagem que eu tenho do público brasileiro hoje, dentro de qualquer uma dessas regiões, inclusive Orlando, é que a comunidade brasileira ela faz parte de uma pequena porção. Embora nós tenhamos muitos brasileiros em todas essas regiões, em Tampa um pouco menos. Tem muito menos brasileiros em Tampa hoje do que nessas regiões, até por conta da dimensão. O turismo também. Mas é muito comunitário. Então, por exemplo, em Orlando você tem lá na International Drive 2 grandes malls com bastante empresas brasileiras, ok? Agora, você vai para o centro de Winter Garden ou o centro de Windermere, você não tem uma comunidade ou empresas brasileiras. E se você tem, é um empresário brasileiro, muitas vezes por trás de uma marca americana ou de uma marca que ele não se pronuncia, não se posiciona como brasileira, entendeu? Então, essas regiões, por exemplo, do sul da Flórida, que é um pouco mais VIP, um pouco mais comercial, já com outro padrão, para um cara para um público que já espera realmente gastar um pouco mais, ter um ticket médio maior, você tem Tampa efervescendo, e aí você tem Orlando, cara, com uma expectativa. Orlando em 2017, e agora vai sair o número de 2018, foi o maior campo de vendas em real estate dos Estados Unidos. Porque a gente tem muito espaço, muito terreno, é a meca turística, né? Só perde para Paris como uma das cidades mais visitadas do mundo. Assim, o senhor Walt Disney fez a lição de casa direitinho, né? Muito bem feito. Agora, Atlanta, eu deixaria fora desses 3, porque Atlanta, o que eu senti? Eu tive uma experiência muito pequena lá, eu conversei com alguns brasileiros que moram lá, mas assim, Atlanta você não tem uma comunidade brasileira realmente de peso, diferente da Flórida, você não tem essas mini comunidades. E Atlanta, eu achei muito pequeno a área de atuação relacionada ao turismo, por exemplo. Eu fui passar o dia lá, você tem lá num pequeno parque a Coca-Cola, o museu, o esporte,
a CNN e that's it, entendeu? É tipo, não tem muito mais coisas. Então, não sei se eu te respondi. Respondeu mas, sim. A gente, Atlanta eu incluí porque eu tenho um interesse particular. Em Atlanta eu aproveitei o gancho, tá? Mas eu queria incluir, mas eu posso inserir outras regiões que eu passei, que eu acho que valem a pena falar. Chicago é um lugar que me surpreendeu bastante, é um grande centro. Ele me lembra um pouco de Nova York, mas com um pouco mais de ar, um pouco mais de respiro, um pouco mais de qualidade de vida, porque Nova York é grande metrópole, é grande agitação, embora Chicago também tenha suas características de grande metrópole, do tipo estacionamento caro, não tem onde parar, agitação, mas você tem alguns pontos assim de respiro. Então você tem um Bolt lá que atravessa a cidade. Então isso é uma coisa bem bacana. Então você tem algumas questões aí. Aí a gente pega ali o avião, sai de Chicago, vai para Los Angeles, né? Los Angeles, por exemplo, é um lugar que eu não moraria. Por quê? Porque eu acho você tem uma qualidade de vida muito boa em relação a praias, em relação à costa, em relação a tudo isso. Mas, cara, você tá num trânsito infernal 24 horas por dia. Poxa, interessante. Então, aí isso já não me conecta. Mas quem pensa em Los Angeles, né, principalmente a molecada, ou quem tem esse espírito mais praia, mais de esporte, skate, essa coisa toda, cara, lá é a meca dos caras, né? Então... Imagina, né? Tem a ver com o ritmo de vida, né, Rodrigo? Tem. Rodrigo, você com a sua experiência hoje nos Estados Unidos, já são várias cidades, nós acompanhamos aí. Vou deixar para você, que é o nosso inscrito aqui em cima, o canal do Rodrigo. Você pode ver Tampa, que ele faz um trabalho bacana lá com a Corina, mostrando os imóveis. Faz também na área de Miami, espetacular. E todo Orlando, que ele cobre, e outras regiões também. Eu vou deixar para você o link, tá? Eu nunca acerto, Rodrigo, se é de cá ou se é de cá. Eu também não. Vou deixar o link aí para vocês entrarem e curtir o canal do Rodrigo. Eu já acompanho há muito tempo, é fantástico, por isso que eu quis trazer o Rodrigo aqui. Rodrigo, essa experiência sua de várias cidades, hoje você mudaria para uma cidade diferente que não Orlando? Ou seja, chegando nos Estados Unidos, você escolheria uma outra cidade? Não, eu acho que para os próximos, pelo menos os próximos 5 anos, Roger, depois de ter visitado essas cidades, outras cidades, eu tive mais certeza do potencial da Flórida. Rodrigo, eu queria te agradecer enormemente por você ter reservado esse espaço para a gente aí, ter falado com a gente, contando para a gente sobre a vida nos Estados Unidos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos inscritos aqui do Brasil, né? Fica à vontade, fala para a gente o que você quiser aí, o canal é seu. Não, perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer aí a todo mundo que acompanhou aí parte dessa entrevista aí, um pouco da minha experiência aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem lá o canal 78 centavos, tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente mostra um pouco do nosso dia a dia. E o que eu queria compartilhar, principalmente com um empresário que avalia o mercado americano, é que, o mercado americano é ainda o maior mercado mundial. Tudo que você realmente estabelece para entrar com um produto ou um serviço, se você tiver um bom planejamento, uma boa estratégia, esse produto vai realmente gerar bons resultados. A gente sempre precisa entender que, além da nossa cerca, né, às vezes tem um jardim mais verde ali, então vale a pena sim estudar, entender, avaliar, reconhecer esses novos mercados. Eu acho que, Roger, tenho certeza que uma ação como essa que você faz, Talentos, cara, é uma excelente ferramenta para quem realmente pesquisa e para quem quer entender e abrir um pouco mais aí a visão sobre o mercado. E é isso, espero que a gente consiga aí aparecer mais vezes aqui com você e falar mais a respeito, porque, cara, adoro isso, né? Estou à disposição aí de vocês. Será um prazer para a gente falar com você sempre, Rodrigo. Bom, para você que ficou com a gente até agora no canal, eu te agradeço muito. Peço você, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva também no canal dos 78 centavos. Eu volto a dizer, vou colocar para você o link na descrição. E insisto para você, se você ainda não conhece, para você se inscrever, porque eu já estou lá, já cliquei no sininho lá. Assim que sai o vídeo, eu sou um dos primeiros lá a clicar. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Parabéns pelos 100 mil inscritos. Logo vamos chegar a 1 milhão no seu canal. Muito obrigado mesmo e fique aí na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês também. Um abraço. Tchau. Um abração, pessoal.